O karatê é uma palavra japonesa que significa mãos vazias. Consiste em uma arte marcial japonesa e um método de ataque e defesa pessoal que inclui diversas técnicas executadas com as mãos desarmadas. Hoje nós vamos apresentar para você um pouco dessa arte marcial que encanta todas as idades. E você vai saber também quem são os karatecas faixa preta que representam Pirapora. Veja na matéria de André Figueiredo. Um esporte que une força, precisão e concentração. A garra está em cada movimento desta arte milenar que é o karatê. Ele já foi campeão mineiro, campeão brasileiro, atualmente é faixa preta 7º Dan, aonde aqui no Brasil só chega a faixa preta 8º Dan. Não é isso, Ditão? Exatamente. 41 anos de karatê, 7º grau, daqui 4 anos, se Deus quiser, 8º grau, que é o máximo aqui no Brasil. Ditão, que já formou mais de 70 faixas pretas, conta um pouco da história dessa arte que antigamente era passado de pai para filho. O karatê teve início na Índia, com um monge chamado Bodhidharma, tá certo? Isso no ano 600 depois de Cristo. Ele saiu da Índia para a China para pregar o Zen budismo, não para ensinar karatê. E habitou o templo de Shaolin. Como os monges na época não estavam absorvendo bem os ensinamentos, por serem fracos fisicamente, ele ensinou para os monges uma arte marcial chamada Vajramukti, que ele tinha aprendido na Índia, que significa punhos do rei. E com isso os monges se desenvolveram, aprenderam o Zen budismo, né? E com isso nasceu o Kempo, que veio Askel, que é exatamente o que é o karatê hoje em dia. O karatê no estilo Shotokan teve origem no Japão e foi implantado em Pirapora há 30 anos. Depois do término do tempo de Shaolin, na época, os monges, alguns monges foram para Okinawa, que é o berço do karatê. Primeiro foi o monge Takahara, depois o Sakuvasa, depois o Matsumura, que foi o maior artista marcial de todos os tempos, e depois o mestre Asato, os mestres Asato e Tozo, que são os professores do Jishin Funakoshi, tá certo? E então, teve início em Okinawa, é uma ilha que fica ao sul do Japão. E essa academia aqui é a Academia Shotokan, não é? Fala um pouquinho sobre a Academia Shotokan aqui em Pirapora. Academia Shotokan, começar em termos de Brasil, né? Que o primeiro professor de karatê do Brasil foi o Arada, e começou em 1954 em São Paulo, tá certo? E depois vieram outros professores de renomados, né? E assim começou o karatê realmente no Brasil. E a Academia Shotokan foi fundada há 30 anos, 30 de outubro, tá certo? E estamos aí até hoje com vários títulos de níveis nacionais, né? Regionais, inclusive o título brasileiro que nós conquistamos agora em Brasília, 8 estados participando, e nós conseguimos a vitória absoluta, com 10 medalhas de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Quem vê João Barrense treinando, nem imagina que ele tem 51 anos de idade. Foi o primeiro aluno a ser matriculado na Academia Estilo Shotokan, em Pirapora. Eu resolvi matricular porque questão de exercício e manter a forma, naquela época também a autoestima, a defesa e também se controlar seus impulsos, né? O karatê foi tudo de bom na minha vida, só trouxe coisas boas, né? O que mudou na sua vida depois do karatê, João? Tudo mudou na minha vida, né? Fisicamente, emocionalmente, né? A gente sabe se controlar para sair dos momentos difíceis, ter um bom comportamento em todos os lugares, né? Ser bem aceito e fazer as amizades que eu fiz dentro do karatê, só me trouxe alegrias. Kihon, o kata e o Jiu-Kumite, tá certo? Ou o Shiai-Kumite. O karatê é subdividido nessas partes aí. A parte de Kihon, né, é exatamente o que eles têm feito, né? O pessoal tem feito agora, no momento, é o básico do karatê. Sem isso aí, não se faz kata, nem luta, nem competição, né? E com relação aos katas, o kata é uma luta imaginária, onde a pessoa se imagina, o atleta se imagina lutando com vários adversários ao mesmo tempo, tá certo? Numa luta desesperada, né? E se ele errar o kata, é como se tivesse perdido a luta. E o Jiu-Kumite, nós vamos fazer também, que hoje é uma luta franca, porém, a gente observa no escritório que você não pode atacar os olhos do adversário, tá certo? Principalmente com mão aberta, tá certo? Proibido garganta, né? Nuca, têmporas, né? Então tem determinados locais onde a gente não pode atacar, porque são realmente fatais os golpes. Apesar de eu ensinar todos os golpes, praticamente só 10% a gente usa nas competições Shiai-Kumite, que é com a arbitragem, e o Jiu-Kumite. Aretuz é a atual campeã brasileira de karatê e o karatê já salvou a sua vida. A gente foi participar do Campeonato Brasileiro de Karatê em Brasília. Aconteceu na data de 8 a 9 de setembro.
Aí lá, a academia trouxe muitos troféus, nós trouxemos 10 primeiros lugares, 5 segundos lugares e 3 medalhas de bronze. O karatê, assim, principalmente para a mulher, é uma defesa pessoal, né? Então, assim, no mundo de hoje, onde a criminalidade ela tá aí em toda parte, né? Bom, na adolescência, eu tinha 12 anos, né? E estava vindo de uma educação física, colégio. Aí ali na Rua do Barreiro, ali naquela entre pontes, a ponte que vai para Buritizeiro, à tardezinha, após acabar a educação física, vinha um cara lá e ele quis me atacar, e aí eu dei um golpe, dei um gyatsuki, ele dobrou e pronto. Aí eu saí, beleza, graças a Deus, né? Nocauteou o cara. Foi. E sempre nós estamos encontrando pessoas que tiveram seu caráter moldado pelos ensinamentos do karatê, pela filosofia do karatê, que não é uma luta, simplesmente, mas é um esporte, é um modo de vida. Ditão, você também tem uma mensagem para deixar para os nossos telespectadores? É isso aí. Se todos os homens do mundo aprendessem a arte do karatê e a ela se dedicassem com toda a filosofia que contém, estaria garantida a paz na terra. Porque esse elegante esporte marcial é muito mais do que uma luta, está muito além da defesa pessoal. Transcende a própria violência que aparenta e, ao se configurar como um inibidor da agressividade, transforma-se no detonador de fraternidade e amor. Agora eu vou desafiar a campeã brasileira de karatê, Aretusa Gonçalves, para um combate. Você topa? Só se for agora. Então vamos, então. Depois dessa, vamos acabar com a matéria. É isso aí, gente. Até a próxima.